Bom, hoje eu queria falar com vocês aqui sobre o Wilker Leão. Para quem não sabe, o Wilker Leão é um youtuber, se podemos dizer assim, de cunho conservador, se podemos dizer assim, que vai nas universidades públicas, especialmente na Universidade Nacional de Brasília, cidade a qual ele é residente, e fica gravando os professores do curso de História, a fim de expor algum tipo de doutrinação que ele acredita que esteja ocorrendo. Só que assim, primeiro, a forma como ele faz é uma forma expositiva jocosa, ou seja, ele grava para rir dessas pessoas, ele grava para gerar engajamento e ele grava para defenestrar aquilo que é a moral dessas pessoas. Então, ele vai lá e ele grava como se fosse uma crítica moral àqueles indivíduos que estão tecendo uma determinada atitude política dentro do contexto de sala de aula. O que é banal, o que é um erro, que é uma violência simbólica contra estudantes, contra professores que, de certa maneira, têm um direito. Bom, além disso, ele grava a fim de mostrar a imparcialidade da universidade pública. Mas ele se esquece que ele está num curso de História. Eu duvido ele entrar no curso de Medicina, por exemplo, entrar numa aula de Anatomia do Sistema Nervoso Central e acusar ou gravar qualquer tipo de doutrinação. Por quê? Porque o putame é o putame. O globo pálido, que é um dos núcleos ali do cérebro, é o globo pálido. Ah, meu Deus do céu! A medula espinal, o corno lateral das vértebras do nível medular lombar é igual, cara. É sempre igual. É uma coisa que é absolutamente apolítica. Aí você pode me dizer que existe uma certa concomitância política no momento em que você seleciona essa modalidade de visão do corpo em vez de outras modalidades de visão do corpo, mas uma aula de anatomia é uma aula que simplesmente está expondo ali as partes do corpo de acordo com os nomes que foram, como eu posso dizer, internacionalmente aceites. Já uma aula de história não. Como já diria o Paul Veyne, comment il écrit l'histoire? L'histoire n'existe pas, il n'y a que histoire de. Como é que se escreve a história? A história não existe. Só existe história de. História a partir de. Então a história, ela envolve a construção de um ponto de vista para significar os fatos. Então, em se tratando desse cronograma de significação factual, a história, ela é, por definição, parcial. E a grande beleza dos cursos de ciências humanas é a parcialidade e a não, como eu posso dizer, e a não arbitrariedade da seleção de um viés. No momento em que você seleciona um viés, como eu posso dizer, brodeliano para a história, onde você analisa os processos históricos a partir de longo, curto, médio prazo, e observa também como as condições materiais do sistema mundo vão evoluindo ao longo desse percurso, meu amigo, você está, por definição, fazendo um viés. O que é curto prazo? O que é longo prazo? Por que isso daqui é curto prazo? Por que isso daqui é longo prazo? Por que este fato levou a este fato? Quais eram as coalizões políticas e os sistemas globais que estavam envolvendo a construção desse fato histórico? Por que a gente tem que pensar desse jeito? Cara, a história, ela não é descrição. Heródoto, quando escreveu a história da Grécia Antiga, não meramente descreveu a Grécia Antiga, era uma história quase que uma teosofia. Era quase que uma história também que misturava a história dos próprios deuses e misturava ali toda uma narrativa do povo grego que ovacionava o povo grego em detrimento de outros. Então, aí, em vez de ser uma história, por exemplo, marxista, é uma história helênica. Assim como, por exemplo, Karl Marx.
No momento que Karl Marx escreve o Capital, ele escreve uma forma de ver a história. Não tem certo, não tem errado. Esse é o grande ponto. Porque história não é teologia. E a faculdade de história, ela pode sim ter um viés, que é o viés daquele que está dando a aula. Não existe essa necessidade, que é uma necessidade absolutamente virtual, de você idolatrar a imparcialidade em curso de ciências humanas. Não existe. Não existe. É uma abominação isso. Então o que o Wicker Leão, na verdade, está fazendo é um desserviço à humanidade. E nós estamos, entre aspas, pagando com os nossos cliques esse grande desserviço à humanidade. Ademais, estamos gastando dinheiro dos nossos impostos alimentando esse sujeito. Alimentar esse sujeito é verdadeiramente gastar dinheiro dos impostos. Não é o professor que dá uma aula tal, com tal referência, com tal infraestrutura intelectual. Foda-se. Isso não importa para um ponto de vista prático. Cada faculdade tem a sua tradição. Cada faculdade tem sua maneira de observar o mundo e observar os fenômenos históricos. Porque cada faculdade tem um corpo de docente que ele é vivo. O corpo docente são seres vivos. Não é uma enciclopédia puramente imparcial. Não é o ChatGPT, e o ChatGPT é extremamente parcial. A história continental do ChatGPT envolve ali cronogramas analíticos da história que absolutamente fogem de uma história, de uma agenda de história francesa. Na história francesa é outra história. O ChatGPT não está programado para aprender história francesa. A história do modo de vista, do ponto de vista que a França estuda. Então a história tem uma coisa que o nosso amigo Wicker Leão sempre se esquece, que é a historiografia. E aí o que eu tava falando era, cara, você tá gastando dinheiro dos seus impostos no momento em que você simplesmente priva as pessoas de estarem ali aproveitando uma aula sem ter um gládio, sem ter um querema, sem ter um problema, sem ter uma briga envolvida. Porque todas as vezes que o Wicker Leão ele pisa na sala de aula daquelas pessoas na universidade, daquelas 40 pessoas, as quais você está pagando imposto para que elas consigam se formar naquela profissão, que é a profissão de historiador, que serve para ajudar em museus, no seu programinha escroto que você assiste no final de semana, que serve para simplesmente fazer pesquisas e melhorias, que serve para alimentar a economia, o direito, o design, que serve para alimentar a própria medicina. Estas pessoas que são muito importantes, que são cientistas humanos, essas pessoas que estão na mesma sala do Wicker Leão são privadas, porque ele está lá gravando e fazendo balbúrdia, bagunçando o espaço público, eles estão lá simplesmente sendo privados de dar aula, de receber aula. Então o que acontece? Você está lá pagando imposto para que as pessoas não tenham aula. Então pare imediatamente de assistir o Wicker Leão. Pare, se você gosta do seu imposto ser bem adereçado. Pare imediatamente. Ai, meu Deus, as pessoas que fazem balbúrdia. Eu já fui da universidade pública, eu já estive naquela cadeira durante 5 anos da minha vida. Eu sou formado em filosofia pela Universidade de São Paulo, e todas as pessoas que entravam na minha sala de aula para balburdiar e para ficar criando esse tipo de querema, esse tipo de quiasma existencial, esses problemas, elas eram expulsas da sala de aula. Elas eram pedidas para se retirar pelo professor. Então, assim, a grande questão é, nunca a esquerda, nunca os liberais, os libertários, sei lá, porque liberal na economia é uma coisa e tanto faz, mas as pessoas que são mais liberalistas, né, os liberals, os woke people, as pessoas da cultura woke, nunca essas pessoas atrapalharam uma aula, certo? Porque não teve espaço para elas atrapalharem. Quando você fala, cala a boca, eles simplesmente vão lá e calam a boca. Ah, mas e a greve? E a greve? A greve é um ponto particular que acontece em todas as universidades, sejam universidades públicas ou sejam universidades privadas. Então, cara, me desculpa, mas assim, você está errado. O que o Wicker Leão faz é um problema grave, é uma infração moral gravíssima. Se é uma infração ética, eu não tenho propriedade para falar a respeito do direito brasileiro, mas é uma infração moral gravíssima, é uma sujeira espiritual, é uma violência sem propósito qualquer, e na verdade a única
função desta questão é o Wilker Leão manter o seu Apple Watch Ultra sempre atualizado. Então, repudiem, odeiem violentamente aquilo que é a proposta de valor do Wilker Leitão. Beleza? É isso aí.